Cuidar da saúde do nosso pulmão é de extrema importância para a nossa qualidade de vida. Hoje no Santa Receita a gente vai falar sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 210 milhões de pessoas no mundo têm essa doença. Quem traz as informações para a gente é o pneumologista Dr. José Roberto Megda Filho. Doutor, seja muito bem-vindo ao Santa Receita. Obrigado, Abi, mais uma vez pelo convite e uma oportunidade de falar de um tema tão importante para o Brasil inteiro. Com certeza, eu que agradeço. Doutor, eu fui num casamento final de semana e falaram assim para mim, eu adoro Santa Receita, sou paciente do Dr. Megda e adoro quando ele vai lá. Samanta, mandou um beijo para você, viu? Um beijo para Samanta. Bom demais. Doutor, quando a gente fala de doença pulmonar, a gente já pensa naquelas que a gente já conhece em geral, né? Nas broncos, pneumos. Quando a gente fala é DPOC, isso? É DPOC mesmo. DPOC Tem pessoas mesmo. que falam DPOC, mas o nome correto é DPOC. DPOC. O que é, doutor? Porque parece muito forte. Então, essa DPOC, ela antigamente ela era chamada de enfisema pulmonar, né? E com os estudos, com o passar dos anos, classificou esse enfisema pulmonar e a bronquite crônica como DPOC, que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Por que obstrutiva? Porque ela vai dar uma doença dentro do brônquio, nos alvéolos. Então ela causa uma obstrução. O paciente fica com muito ar parado dentro do pulmão e, consequentemente, esse ar parado dentro do pulmão vai dar o sintoma principal, que é falta de ar. Então é como se o paciente tivesse duas bexigas dentro do pulmão, mas essa bexiga não consegue ser esvaziada. Então é por isso que é chamado de obstrutiva. Nossa, doutor. E como que isso acontece? Existe alguma causa específica? A principal causa de DPOC no mundo é isso aqui, ó, né? Então eu acho que todo mundo conhece. 85, 90% das causas de DPOC são ocasionadas por conta do cigarro. Mas aí às vezes as pessoas podem falar, mas eu conheço uma pessoa que tem enfisema e nunca fumou. Então existem outras causas. Aqui na nossa região a gente tem muita gente que ainda tem fogão a lenha em casa. Sim. Gosta de fazer comida no fogão a lenha, às vezes usa até o fogão a lenha para aquecer, lamparina. Então tudo que dá fumaça, que fica com essa fumaça no ambiente e eu inalo essa fumaça, pode dar esse DPOC, que é o enfisema ou a bronquite crônica. Nossa, doutor. População que vive numa cidade muito poluída, então aumenta a chance também. Então fumaça, esse material particulado liberado por carros, por indústrias, também aumenta o risco de ter DPOC. Se eu trabalho numa situação que tem muita fumaça, carvoaria, né, alguma indústria química que tem muita fumaça ao meu redor, também pode dar DPOC. E claro, eu não fumo, mas se o meu companheiro fuma, se minha companheira fuma, fica dentro de casa, esse tabagismo passivo também pode ser uma das causas de DPOC. E tem gente, doutor, que fala assim, mas eu não fumo muito por dia. Isso é indiferente, né? É indiferente. Então, existe uma predisposição para ter DPOC. É por isso que muita gente às vezes fala, minha vizinha fuma há 50 anos e não tem DPOC, não tem enfisema. Mas, se você tem uma predisposição, mesmo fumando 10 anos, 15 anos, pouco cigarro, você pode desenvolver DPOC. O certo é não fumar. Não fumar. Né? Que é uma loteria. Você pode ser o azarado de ter essa predisposição e desenvolver uma doença que atualmente é a terceira causa de morte no mundo. Então muita gente não conhece a DPOC, conhece mais como enfisema, mas em causas de morte só perde para infarto agudo do miocárdio, que é o infarto, e AVC, que é o derrame. Depois vem DPOC. Tamanha a importância dessa doença. E quando a pessoa tem crise, ela sente na hora, como que ela tem que fazer? Eu tenho que ir direto para um pronto-socorro, direto para um médico? O que eu tenho que fazer? A DPOC, como o próprio nome diz, crônica, é uma doença que dá sintomas crônicos, sintomas prolongados. Então não existe DPOC que hoje está bom, amanhã começa a ficar ruim. É aquele paciente que, antes eu andava para ir na padaria comprar pão, que fica 5 quarteirões de casa, agora eu não consigo mais. É aquele paciente que tem uma tosse mais crônica, que inclusive ele acha, essa tosse é do cigarro, é normal. Não, tosse não é normal, a gente não foi feito para ter tosse, né? Tem catarro, expectoração, então esses são sintomas mais comuns da DPOC. E pode ter crise. Como toda doença respiratória, às vezes muda o tempo, às vezes entra um vírus, uma bactéria, e aí dá crise. O brônquio fica mais inflamado, o paciente tem uma piora abrupta dos sintomas, como falta de ar, catarro no peito, e muita gente até confunde com pneumonia. Então tem muitos pacientes que acham, eu tive pneumonia. A gente vai investigar, na verdade era uma crise de DPOC, que esse paciente já tinha DPOC há muito tempo. Doutor, já tem perguntinha de WhatsApp. Vamos lá, Léo. Temos uma perguntinha do WhatsApp da Valdete de São Paulo. Boa tarde, Santa Receita. Por gentileza, minha mãe tem 87 anos, faz uso de O2 e mais 2 bombinhas Alenia e Spiriva.
Minha mãe tem uma sequela de uma TB e só tem um pulmão. Mesmo assim, ela sente bastante falta de ar. Nos pequenos esforços, como por exemplo, trocar uma roupa. O que posso fazer para aliviar esta falta de ar? Obrigado, Valdete, pela pergunta. Muito obrigada pela pergunta. Doutor, traduz pra gente. O que ela falou ali? Valdete, um abraço e saúde para sua mãe. Então, assim, ela falou que a mãe dela tem uma sequela para tuberculose. TB é tuberculose. Então, tuberculose também é uma das causas de DPOC no Brasil. Então, esse paciente teve uma infecção, ele às vezes ficou com uma sequela nos brônquios, e o brônquio, não sei se ela fumou ou não, esse brônquio fica mais inflamado. Então, é uma das causas, infecção de repetição também é uma das causas de DPOC. Então, nesse caso, é uma paciente muito grave, porque ela usa oxigênio. Então, DPOC também pode levar uma falência respiratória, que o meu pulmão não consegue sozinho transformar o oxigênio que a gente tem no ambiente para um bom oxigênio no sangue, então eu tenho que usar uma maquininha de oxigênio. Ela usa 2 remédios que são muito bons, né, que o tratamento de DPOC também é com bombinha, ela usa Lena e Espiriva, que são ótimos remédios, mas mesmo assim continua com falta de ar. Então assim, ela está otimizada no tratamento. O que melhora a falta de ar nesses pacientes que são mais graves? Atividade física. Ah, mas tem 87 anos, às vezes é difícil fazer atividade física. Mas às vezes o simples fato de levantar, andar dentro de casa, talvez conseguir fazer uma hidroginástica, porque atividade física, reabilitação pulmonar, fisioterapia são técnicas que ajudam a aliviar o sintoma da falta de ar. Então, no caso da sua mãe, tentar fazer ela se movimentar um pouco mais, aí não sei como que é a vida dela, tentar deixar ela um pouquinho mais ativa, que pode ajudar sim nesses casos. E continuar com os tratamentos, né, doutor? Com certeza, né? O tratamento das medicações são inalatórias para fazer mais efeito dentro dos brônquios, né? Então o tratamento é fundamental e para aqueles que têm DPOC, parar de fumar é o tratamento inicial. É o primeiro, né, doutor? E existe muita dificuldade nisso, doutor? Existe, mas assim, o fato do paciente saber que ele tem enfisema pulmonar, isso já aumenta a chance de parar de fumar, de parar de fumar, porque ele fica com medo. O paciente, às vezes ele vai entrar na internet, enfisema pulmonar DPOC, só aparece catástrofes, né? Mas a gente sabe que existe doença mais leve, mas isso faz o paciente parar de fumar mais, porque parar de fumar é fundamental. E como que a gente descobre, doutor? Realmente é isso que eu tenho? É algum exame? Como que é feito, doutor? Eu tenho um paciente típico, né? Vamos pensar um paciente típico. É um paciente mais idoso, né? Talvez acima de 60 anos. Um paciente que tem um histórico de alguma exposição, principalmente ao cigarro, e tem sintomas respiratórios. Falta de ar, tosse, expectoração. Esse paciente, ele vai à consulta com o médico e o médico vai pedir um exame que chama espirometria. É um exame de sopro. Ele vai soprar umas curvas no computador e se ele tem aquela alteração que eu falei, uma alteração que vai ficar ar parado dentro do pulmão, que eu consigo ver na espirometria, é assim que a gente faz o diagnóstico de DPOC. Lembrando que muita gente que fuma faz um raio-x de tórax, achando que o raio-x de tórax é o exame de escolha. O raio-x de tórax, na imensa maioria, vai estar normal, porque ele só altera nas doenças mais graves, no caso mais grave. Então o paciente pode ficar todo felizão, inclusive, meu raio-x está normal, eu estou normal. Não. Você pode ter DPOC mesmo com raio-x normal. Quando acontece, né? O senhor falou que é um caso de óbito. Como que isso acontece, doutor? É rápido? Geralmente, o paciente que morre de DPOC, ele morre por uma exacerbação, por uma crise, tá? E isso não acontece de uma hora para outra. O paciente, para chegar nesse quadro mais de exacerbação, de crises, de mortalidade, é muito longa essa jornada. Então, se eu consigo fazer o diagnóstico precocemente e trato, o paciente que tem DPOC ele pode ter uma vida normal. Eu tenho um paciente que tem DPOC que joga tênis todo dia, com 70 anos, que pratica atividades físicas intensas, inclusive meia maratona, tá? Então, se eu trato o paciente corretamente, eu dou uma qualidade de vida para ele que pode ser uma qualidade de vida normal, assim como uma pessoa que não tem DPOC e enfisema. Que demais. Tem mais perguntinha. Vamos lá. Temos mais uma perguntinha do WhatsApp, ó, vou ler aqui direto para vocês, Léo. é da Ângela de Lorena, pertinho aqui, ó, do lado. Minha mãe foi diagnosticada com DPOC em 2019. Faz uso de oxigênio domiciliar. Ela não sente a falta de ar, porém, não pode dormir sem o oxigênio. Isso é normal? Obrigado, Ângela. Obrigada, Ângela. E aí, doutor? Então nós tivemos 2 casos aí de DPOC grave, né? Que usa oxigênio. Isso é uma minoria. Tá. Então, quando o paciente usa oxigênio, o oxigênio é remédio. Eu uso remédio para diabetes quando eu tenho diabetes. Eu uso remédio para hipertensão quando eu tenho hipertensão. O oxigênio é para quando tem oxigenação baixa. Então não é para quando tem falta de ar. Então pode ser normal sim. Tem pacientes que têm uma oxigenação baixa, mas não tem falta de ar e tem que usar oxigênio. Assim como tem pacientes que têm muita falta de ar, mas a oxigenação dele é normal e eu não uso oxigênio.
E é bem interessante essa pergunta, porque tem muita gente que acha, eu tenho muita falta de ar, só que eu tenho que usar oxigênio porque quem tem DPOC tem que usar. Não. Oxigênio em excesso faz mal e a falta de oxigênio principalmente também faz mal. E para dormir é fundamental. Quando a gente dorme, pacientes que têm DPOC, cai muito mais oxigênio do que se ele faz uma caminhada, se ele faz uma atividade. Nossa. Quando eu durmo, os meus músculos respiratórios, diafragma, musculatura intercostal, relaxa e é aí que cai a oxigenação. Porque o paciente pode falar, estou dormindo, estou descansando. Sim, você está descansando, mas o seu pulmão também, entre aspas, descansa, cai oxigênio. Sempre tem que usar oxigênio noturno, quem tem indicação de usar oxigênio todo dia. Por isso até que quando as pessoas ficam muito tempo, sei lá, internadas ou acamadas, a gente fala para sempre mudar as posições, né, doutor? Para não ficar o tempo todo deitado. É por isso também? Também, porque acumula secreção no pulmão, o pulmão deitado, ele não expande. Então, pacientes que têm doenças respiratórias, o pior inimigo dele é a cama. Ele tem que usar a cama para dormir. Tem que ficar se movimentando, sentado, que aí ajuda a expandir o pulmão melhor, também de uma forma mais correta. Para prevenir sempre, o que, doutor? Então, assim, é parar de fumar, né? Fazer atividade física, ter uma vida bem ativa. E eu gostaria até de aproveitar a oportunidade para falar sobre isso aqui. O que é isso, né? Que tá na moda isso aí, doutor. É o famoso cigarro eletrônico, né? O vapor. Muitos jovens fumando, 12 anos, 15 anos. Eu encontro, inclusive, pais que dão cigarro eletrônico para o seu filho. Então, isso aqui, nós estamos agora no ano de 2022. Quando a AB me convidar em 2042, talvez eu vou falar que isso é a principal causa de DPOC no mundo. Não é atualmente porque faz pouco tempo que lançou. Então, as pessoas estão fumando há 5 anos, 10 anos. Mas isso aqui já tem estudos mostrando que se eu fumo esse cigarro eletrônico, eu vou ter DPOC, inclusive mais precocemente. Porque as pessoas acham que isso aqui não faz mal, que é apenas uma fumacinha, uma inalaçãozinha. Não. Aqui tem um líquido aqui dentro que quando eu mando altas temperaturas, esse líquido transforma em coisas muito, muito agressivas para o pulmão, fazendo alteração na via aérea, fazendo inflamação e, consequentemente, lá na frente os pacientes vão ter DPOC. Recado dado, né, minha gente? Entendeu aí de casa, né? Copiou? Então tá bom. Ficou com dúvida? O doutor vai dar bronca pra você lá no Instagram. Aproveita para seguir o doutor, @JuniorMegda, tudo junto. O telefone do consultório é o 12 3632 6408. Doutor, seja sempre bem-vindo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Um beijo especial para as pessoas aí que me seguem no Instagram. Um beijão para vocês, tá? Isso, e fala que assistiu o doutor aqui, viu? Que a gente fica feliz da vida.